Boa noite, a paz de Cristo no teu coração. Seja bem-vindo ao canal Palavra de Fé e Transformação. Nesta noite tem uma reflexão da parte de Deus para a tua vida, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ler 12 versículos deste texto maravilhoso. E diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns dos outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu nosso Deus, Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos, das grandes gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós? E não sabemos nós o que faremos, porque os nossos olhos estão postos em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa história de Josafá, rei de Judá, é um exemplo poderoso de fé. Diante de desafios enormes, em 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 1 ao 12, em que lemos, vimos um relato emocionante de como Josafá e o povo de Judá enfrentaram uma ameaça devastadora, uma aliança de nações inimigas se aproximando para destruir o reino. Diante de uma situação desesperadora, o rei escolhe confiar na força de Deus e não nas tropas humanas, não nas suas importantíssimas alianças. Talvez muitos confiariam nas suas alianças políticas, nas suas alianças partidárias. Talvez muitos confiariam no exército, nas suas alianças militares, no seu poder bélico. Porém, o rei Josafá, ele escolheu confiar no Senhor. Interessante, quando eu me lembro do salmista, quando ele diz no Salmos capítulo 27, ainda que um exército se levante contra mim, não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. Ele ainda diz: ainda que a guerra se estoure contra mim, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E Josafá, diante dessa situação, ele escolhe confiar na força do Senhor, exclusivamente no poder de Deus. Como devemos reagir em momentos de crise? Com oração, fé e total dependência no Deus Todo-Poderoso. Ele é o único que pode nos livrar de situações contrárias e adversas como essa aqui que Josafá enfrentou.
ou melhor, enfrentaria o povo de Israel. Ele entendeu que não tinha força suficiente para vencer essa batalha. Então Josafá convocou o povo em jejum, em oração e humilhação, rendendo-se ao Deus de Israel, sabendo que todas as coisas estavam diante do controle do nosso Deus. A crise iminente, Josafá foi informado de que um grande exército composto por várias nações estavam se aproximando de Judá para atacar. As notícias deixaram o rei em grande temor, mas em vez de buscar soluções puramente humanas em suas alianças, Josafá buscou o Senhor. Muitas vezes enfrentamos situações que nos fazem parecer fracassados, que nos fazem tremer na base. Mas lembremos que pode ser a confiança do Senhor que pode nos trazer a vitória daquilo que confiamos. Não sei qual a situação que você pode estar enfrentando aí, uma crise familiar, uma crise conjugal, uma crise financeira, uma enfermidade. Não sei que tipo de enfermidade que tipo de problema, que tipo de adversidade iminente que surgiu sobre a tua vida. Mas faça como Josafá, pregou um jejum e oração e confia no Senhor de toda a tua força, porque o Senhor, Ele é o único que pode te dar vitória. Josafá entendeu isso. Devemos nos voltar para Deus, assim como Josafá. A resposta de Josafá foi jejum e oração. Observe capítulo 20, versículo 3 e 4. A reação imediata de Josafá foi buscar ao Senhor. Ele proclamou jejum em todo o reino e reuniu todo o povo para buscar a ajuda de Deus. Josafá entendeu que somente o Senhor poderia livrá-los daquela situação difícil. Assim como também só o Senhor pode te livrar dessa situação difícil. Talvez você olhe para o lado e para o outro e você não vê solução, mas eleva os teus olhos para o monte, de onde virá o teu socorro, do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Ele pode mudar a tua situação. Ele pode mudar o curso da tua história, assim como ele mudou a história de Josafá. Percebemos aqui no decorrer desses versículos em que lemos que Josafá confiou no Deus de Israel. Essa atitude de oração e jejum demonstra que ele reconhecia sua total dependência de Deus. Assim como Josafá, devemos nos lembrar que quando enfrentamos batalhas que parecem maiores do que nós podemos suportar, a resposta está em buscar o Senhor de todo o nosso coração, jejuando, orando e reconhecendo que Ele tem o controle de todas as coisas, amados. Nada foge ao controle de Deus. A situação pode estar fora do teu controle. A situação pode estar fora do teu alcance de solução, mas não está fora do controle de Deus. E ele entendeu isso. A oração de fé. Observe versículos 5 ao 12. Josafá se levantou diante do povo e fez uma oração fervorosa e cheia de fé. E ele começou sua oração reconhecendo a soberania de Deus. Ó Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador de todos os reinos das nações. Versículo 6. Ele lembrou a Deus das promessas feitas a Abraão e ao povo de Israel, reconhecendo que eles estavam em uma terra que lhes foi dada pelo próprio Deus. Ao concluir sua oração, Josafá disse uma das declarações mais marcantes da Bíblia: pois em nós não há força para resistirmos à nossa grande multidão que vem, a grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Diante de situações que você não sabe o que fazer, confia no Senhor de toda a tua força, de toda a tua alma. Confia no Senhor, meu querido. Porque o Senhor, Ele tem a solução. Pois em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão, Josafá disse. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti, somente em Ti. Este é o ponto central da fé que confia na justiça divina. Confiar plenamente que Deus sabe e que Ele é capaz de salvar.
Essa oração não foi uma expressão de fraqueza, mas de total confiança no Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que Deus é poderoso para socorrer os seus em meio a grandes tribulações. A Bíblia vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Confia no Senhor diante dessa tribulação que você está vivendo. Confia no Senhor diante dessa grande luta que você está vivendo. Talvez você esteja como o povo de Israel. Na frente está o Mar Vermelho, atrás vem Faraó, e você não tem saída. Mas Moisés, quando ele percebeu essa situação, ele levou seus olhos para os céus e começou a orar a quem poderia resolver o seu problema, a quem tinha a solução para resolver a sua situação. E não era coisa para homem. E Deus disse a Josué e disse a Moisés, disse também a você nessa noite: essa peleja você não terá que pelejar, porque eu pelejarei por vós. E hoje verás o grande livramento do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Eu quero declarar o livramento de Deus na tua vida nesta noite. Eu quero declarar a provisão de Deus, a intervenção divina na tua casa nesta noite. Mas confia em Deus, no Deus que pode intervir na tua causa. Aleluia. A resposta de Deus, versículo 15 ao 17. Através do profeta Jaziel, Deus respondeu à oração de Josafá: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. Perceba que é algo semelhante ao que Deus disse lá atrás a Moisés, quando o povo estava aflito, porque estava diante do Mar Vermelho e atrás dos egípcios os perseguindo. Perceba que é a mesma coisa. Olha só, por esta batalha não é vossa, mas de Deus. Esta é uma poderosa lembrança de que, quando confiamos em Deus, Ele luta as nossas batalhas, Ele peleja as nossas pelejas. Quando confiamos em Deus, o Senhor, Ele peleja por nós. O Senhor instruiu Josafá a marchar contra os inimigos, mas com a certeza de que não precisariam lutar fisicamente. Você não precisará lutar fisicamente. A sua luta são com armas espirituais. Ore, jejue, consagre a tua vida, a tua casa, a tua família a Deus. E você terá respostas da parte de Deus. Josafá marcha contra os seus inimigos, mas com a certeza de que não precisaria lutar fisicamente, pois ele mesmo Deus mesmo entregaria a vitória. Deus não apenas ouviu a oração, mas prometeu agir de uma maneira sobrenatural. É assim que Ele age em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos enxergar uma solução. Deus já tem tudo planejado. Deus já tem a tua vitória planejada. Deus já tem uma solução planejada para os seus problemas, que não estão sob o teu controle. Mas confia no Senhor de todo o teu coração, descansa no Senhor. Lance sobre Ele as vossas preocupações, as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida de você, meu irmão. Ele cuida de você, minha irmã. Ele cuida da tua casa, cuida da tua família com muito zelo e muito carinho. Mesmo quando não conseguimos enxergar a solução, Deus já tem tudo planejado para a nossa vitória. Precisamos apenas confiar e obedecer a sua direção. Deus te dará uma direção para que a tua vitória seja estabelecida debaixo do plano de Deus para a tua vida. Confiar na soberania de Deus, assim como Josafá, é o que precisamos. Confia na soberania de Deus. Devemos confiar plenamente no poder do Todo-Poderoso, do Deus eterno, do Deus soberano. Ele é capaz de nos livrar das situações mais difíceis da nossa vida. Ele é capaz de nos livrar de situações. Quando enfrentamos crises, nossa primeira reação deve ser de buscar ao Senhor e em oração, confiando que Ele tem o controle de todas as coisas. Dependência total do Senhor. A oração de Josafá nos ensina que devemos depender de Deus. Completamente, sem limitações, confiar toda
a nossa vida, confiar todo o nosso destino, o nosso futuro nas mãos de Deus, o futuro da nossa família nas mãos de Deus. E assim, com certeza, teremos a solução, porque Deus, Ele tem a solução. Dele há a solução das nossas lutas e batalhas. Assim como Deus lutou pelo povo de Judá, Ele também luta as nossas batalhas. Ele luta por nós. Não importa o tamanho do desafio, Deus é bem maior. Não importa o tamanho do problema que você está enfrentando. Deus, Ele é bem maior que os teus problemas. Sabendo que a vitória, olha só, confiar nele e seguir suas instruções, sabendo que a vitória vem dele, devemos confiar. Jejum e oração como armas espirituais. Josafá nos ensina sobre a importância de nos consagrarmos ao Senhor, especialmente em tempos de crises. É exatamente nas crises que devemos estar firmes no Senhor. A história de Josafá nos mostra que a verdadeira fé é aquela que confia na justiça e no poder de Deus. Mesmo quando estamos cercados por problemas aparentemente intransponíveis, quando nos encontramos em situações de crise, nossa resposta deve ser buscar ao Senhor, depender e confiar que Ele luta as nossas batalhas. Que possamos, assim como Josafá, manter nossos olhos fixos em Deus, sabendo que Ele é o refúgio, a nossa força em tempos de tribulação. Confia no Senhor e deixe Ele pelejar por tua vida, por tua casa, por tua família, por teus problemas. E Deus, Ele fará coisas extraordinárias que irá te surpreender, porque Deus, Ele tem para a tua vida infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então confia, receba essa palavra no teu coração e que Deus em Cristo Jesus te abençoe. E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar essa mensagem com mais pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Forte abraço e até a próxima.